Bom, aqui então a gente vai dar sequência, né? Olhando então a etapa de construção do modelo, que é a nossa quarta etapa da sistemática para desenvolvimento, né, do modelo de previsão de risco de crédito. Nessa etapa, a gente tem que falar, então, da seleção das variáveis, né, da seleção da definição do software. Então, né, como eu já falei para vocês, aqui a gente vai trabalhar né, então, nessa etapa aqui, né, além da seleção de variáveis, que é o que a gente vai ver agora na sequência, também, então, né, é o momento de definir qual é o software que vai ser utilizado para a construção do modelo, né? Eu estou mostrando para vocês nestas aulas, primeiro, né, a construção usando o SPSS, que é, então, perdão, o software que eu utilizei na minha dissertação, né? E vamos, daqui a algumas aulas, fazer todo o passo a passo no R, tá? E também lá o trabalho final, né, fica a cargo de vocês. Mas acredito que o R vai ser, então, vocês vão ver, né, muito mais poderoso e até mais simples a utilização para esse trabalho final, tá? E depois, então, de selecionar as variáveis, a gente vai ver, então, como construir. E aí eu vou falar aqui especificamente da técnica de regressão logística, mas também já adianto para vocês que temos outras técnicas disponíveis e eu vou trazer para vocês também, então, alguns vídeos para mostrar outras opções de técnicas, tá? De trabalhos de conclusão de alunos que eu orientei. Bom, então vamos à seleção de variáveis. Por que que é importante, né? Antes da gente construir um modelo, a gente precisa ter esse cuidado na seleção das variáveis, porque nem todas as variáveis que a gente tem disponível, né, no banco de dados, que estão disponíveis lá na instituição financeira, né, podem ser pode ser variável boa para entrar no modelo. A gente pode ter casos, então, de variáveis que têm uma grande proporção de missing ou zeros, né? Então, esses problemas de preenchimento podem fazer com que a variável, né, seja excluída da análise. E outra questão muito importante é a questão da correlação, se essas variáveis estão correlacionadas. Primeiro, entre si, a correlação entre as variáveis, essa é uma correlação que a gente não quer que aconteça, porque é o problema da multicolinearidade. Aqui, então, a gente vai falar de uma solução para esse problema, que seria a utilização dos métodos de seleção. Então, nós vamos falar de 3 métodos de seleção que estão disponíveis, então, nos softwares. E também vamos falar, né, que uma outra questão importante aqui é a correlação das preditoras com a variável resposta. E essa a gente quer que aconteça, que seja forte essa correlação. E a gente vai falar de uma medida, né, que avalia essa correlação, ou seja, esse poder preditivo, que é o valor da informação. Primeiro, então, falando da seleção automática, os softwares, né, quase todos os softwares vão ter, muitas vezes, essas três opções de seleção automática. A forward, a gente começa então com um modelo só com a constante e vai adicionando cada variável individualmente, então cada etapa é a inclusão de uma variável, onde a primeira que a gente adiciona é a que tem maior poder de explicação para o modelo e vai colocando, né, variável a variável, até que nenhuma das variáveis que estão do lado de fora do modelo deveriam entrar, porque elas não vão mais aumentar o poder de explicação, ok? A seleção automática do tipo backward é o inverso, né? O modelo inicia com todas as variáveis e a gente vai retirando uma a uma, iniciando por aquela menos importante, né? Para predição no modelo. E a gente segue excluindo, para de excluir, até que as variáveis que estão no modelo, se eu tirar qualquer uma delas, eu começo a prejudicar, né, o poder preditivo do modelo. Então, tá aí o meu último passo do método backward. O método stepwise, é uma mistura entre as duas anteriores, né? Então, eu começo com um modelo só com a constante e vou adicionando variável a variável. Então, nesse sentido, ele começa como forward, mas em alguma etapa, né, em cada etapa que eu adiciono, eu vou avaliar, né, então o método avalia se as variáveis que estão lá dentro, alguma delas poderia ser excluída. Né? Então, verifica se a exclusão de uma outra que já está presente no modelo é possível, se ela perde o seu poder preditivo no momento que entra a outra. Né? E aí a gente vê justamente a questão da multicolinearidade. Né? Então, às vezes, uma variável entra e prejudica uma outra que está dentro do modelo.
Uma outra alternativa é a gente pensar em todas as possíveis combinações de regressões, né? Então, desde a regressão só com a constante até a regressão com todas as variáveis e todas as combinações possíveis de 2 variáveis, 3 variáveis e assim por diante, certo? Só que isso é, então, um método que, dependendo da quantidade de variáveis que a gente tem, e geralmente a gente quer fazer seleção, né, porque a gente tem muitas variáveis, então esse método acaba não sendo muito utilizado porque ele tem um custo computacional muito grande, tá? As métricas para selecionar sejam todas as regressões possíveis que eu fizer, ou as regressões obtidas pela seleção automática, pelos métodos, né, os 3 métodos de seleção automática, a gente tem algumas métricas para fazer essa seleção, né? Seja de variáveis a entrar ou sair, ou seja de comparar todos os modelos possíveis por esse método, que a gente pode avaliar o p-valor, correlação das variáveis, o R2 ajustado do modelo, outras medidas, né, de qualidade do modelo final, A e C e B e C, e outras, tá? Aqui eu só dei um print aqui na explicação, né, dos métodos de seleção de variáveis do SPSS. Bom, primeiro tem o método Enter, que é o método, então, onde todas as variáveis que eu colocar ali como preditoras, elas serão incluídas no modelo, né, então só tem um único passo. Depois tem 3 opções de forward, que na verdade não é forward, é stepwise, tá? Porque ele pode incluir ou remover, né? Então, tanto a inclusão, então ele vai selecionando variáveis, mas também pode remover variáveis em cada etapa, tá? Então, na verdade, não é um forward, é um stepwise. Também tem 3 métodos backward, né? E todos os 2 métodos aqui, então, tem 3 opções de seleção de variáveis, né? Aqui com base no log condicional, para estimativa dos parâmetros, aqui com base na razão de verossimilhança, aqui com base na estatística de Wald, né, para testar então a significância de cada um dos parâmetros, tá? Bom, agora então a gente vai falar da questão da correlação de cada variável com a variável resposta, né? Então, verificar se essas variáveis têm um poder preditivo, né? Avaliar a sua importância a partir dessa métrica, que é chamada então de valor da informação. Então, o valor da informação é uma das técnicas mais úteis para selecionar variáveis que são consideradas importantes para o modelo preditivo. Então, ajuda a classificar as variáveis, ordenar essas variáveis com base na sua importância. O cálculo dela é bem, vocês vão ver, né, que retoma lá o peso da evidência, que a gente viu na aula passada, né, que a gente utilizou para categorizar as variáveis, sejam as variáveis métricas ou as categóricas, né, que tem muitas categorias, a gente juntava também a partir do peso da evidência. Ele é utilizado, então, como multiplicador deste cálculo aqui, que é a diferença dos percentuais de bons e maus clientes, né? Não eventos e eventos, né? Pensando em qualquer modelo, aqui pensando nos modelos de crédito, seria a diferença do percentual de bons e maus clientes em cada uma das classes, em cada uma, né, das categorias que eu estiver avaliando. Multiplico isso pelo peso da evidência daquela categoria e faço o somatório, né? Para eu ir agrupando, né? Se eu for agrupar, e também para avaliar o peso da evidência da variável como um todo, tá? Então, seja das dummies que vão entrar no modelo, suas categorias, né? Ou também da variável como um todo, tá? Isso é importante para identificar se aquela variável é importante e se deveria entrar suas dummies no modelo, tá? O valor da informação, ele é principalmente, né, indicado, bastante indicado, quando a gente estiver fazendo o modelo com base na regressão logística binária, que é o que a gente vai usar aqui nessa aula hoje, tá? Por quê? Porque as probabilidades dos logs condicionais estão muito correlacionadas com o cálculo do peso da evidência. A gente mostrou isso na aula passada, lembra que a gente calculou lá a regressão logística e vimos lá, né, que os 2 coeficientes da regressão têm relação com medidas do peso da evidência, tá? Esse autor aqui, o CIDIC 2006, indica aqui uma escala, né, para avaliar os valores do peso, do valor da informação, para avaliar se aquele preditor, né, deveria ou não deveria ser utilizado, então, na modelagem, ou seja, se ele é bom ou não para separar os bons e os maus.
Se for abaixo de 0,02, então, né, a ideia é que não deveríamos nem pensar em usar esse preditor, tá? Se tiver entre 0,02 e 0,1, ele tem uma relação fraca, né? Esse preditor tem uma relação fraca com a nossa variável resposta, né? Ou seja, para predizer a razão de chances de bons em relação a maus. Se tiver entre 0,1 e 0,3, a relação é média. Se tiver entre 0,3 e 0,5, a relação é forte. E se for maior do que 0,5, é para a gente ficar suspeitar, né? Porque é bom demais para ser verdade. Isso é o que, né, o autor sugere ali. Então, se for muito alto, né, é estranho, talvez, o uso dessa variável. Não é que seja estranho o uso dessa variável, mas talvez, será que ela realmente foi medida de forma correta? Será que eu fiz o cálculo correto? Mais ou menos isso. Para a gente dar essa olhada. Pode sim acontecer variáveis tão bem correlacionadas que tenham um valor de informação acima de 0,5, tá? Mas é só para deixar um alerta. Aqui eu fiz, né, só para mostrar para vocês, esse cálculo aqui no SPSS é bem trabalhoso, porque não tem isso prontinho no SPSS, né? Isso aqui eu fiz, então, a partir de sintaxe, fazendo programação, né, para os cálculos. E eu fiz, então, aqui para mostrar para vocês só para variável idade, tá? No R, que a gente vai ver, então, daqui a algumas aulas, isso é simples, né? É uma função lá no R que calcula para todas as variáveis do modelo numa vez só, tá? Todas as variáveis que podem entrar no modelo, né? Todas as variáveis da nossa base de dados, possíveis, então, preditores. Eu calculo isso de forma, né, rápida, né? A partir de uma linha de comando. Então, só para mostrar como é que é feito isso, né? Aqui eu fiz, então, na munheca mesmo, né? Fazendo o cálculo a partir da programação, de fazendo isso passo a passo, lá no R de forma interna bem rápida, né? Então, o que eu tenho que fazer é, para cada nível da variável, ou seja, para cada valor de idade, eu vou calcular isto aqui, né? Então, lá na idade de 16 anos, eu vou ver qual é o percentual de bons, qual é o percentual de maus, diminuir um do outro, certo? E multiplicar pelo peso da evidência que a gente já tinha calculado lá na aula passada e eu mostrei para vocês, né? Que a gente começa calculando também para cada possível valor da variável, né? No caso aqui, a idade. E aí aqui eu tenho, então, o peso da evidência para cada uma das idades. Só que a gente não vai usar a variável idade. Lembra que a gente mostrou que ela tem lá um comportamento não monótono, né? E por isso, né, não tendo a monotocidade... da variável idade, é a indicação, então, que a gente faça os agrupamentos, lembram? E aí a gente fez esse agrupamento, que foi o que eu utilizei aqui, né? Que aqui aparece também, depois da criação das dummies e assim por diante. No meu trabalho de dissertação, eu fiz usando o risco relativo, mas vocês vão ver que depois, então, que eu fui somando, então, até 20 anos, eu somei esses valores aqui, ó, só somando esses 4 valores, eu chego, então, neste IV, né, neste valor da informação aqui, para a dummy, para a categoria até 20 anos, e assim por diante para cada uma delas. E vocês veem aqui que há uma correlação bem grande comparado aqui, né, com o risco relativo. Então, isso é bem interessante, né, ver que essas métricas conversam, né? Então, no meu trabalho aqui, eu usei risco relativo e não o valor da informação. Né? Então, eu decidi, vocês vão ver daqui a pouquinho, a gente já vai lá mostrar a regressão logística, que, por exemplo, essa dummy aqui, eu não deveria utilizar ela, porque ela tem um comportamento neutro, né? E já as outras aqui eu utilizo. E mais ou menos isso é o que é indicado lá, né? Se vocês olharem, tá? Os valores são quase todos aqui acima de 0,2, onde eu tenho já alguma importância, né? Alguma informação mostrando que essas dummies, como preditoras, seriam indicadas para serem utilizadas no nosso modelo, tá? A variável como um todo, então daí eu vou somar todas as minhas categorias aqui, todos os meus valores possíveis de idade, que são 76, de 16 até 92, se eu não estou enganada, né, os valores de idade que a gente tem na nossa base. Eu chego aqui, né, estão vendo, né, eu fiz esse somatório aqui, eu chego aqui no IV, no valor da informação para a variável idade, de 0,4365, ou seja, a idade é um preditor bem forte para responder à ocorrência, então, né, do nosso desfecho bom-mal, tá? Bom, então agora nós vamos falar das técnicas. Então, nesse momento né, nessa etapa também a gente escolhe qual é a técnica que vai ser utilizada para a construção do modelo.
né? E a gente viu que existem diferentes técnicas. Na minha dissertação, além da regressão logística, eu comparei também a análise discriminante e as redes neurais, tá? Quando a gente for lá para o R, nós vamos olhar estas também, e outras que eu vou, então, como eu disse para vocês, né, chamar alguns alunos que fizeram a apresentação, né, fizeram seus TCCs usando modelagem de crédito e usaram outras técnicas, tá? Para vocês terem essa apresentação, essa ideia, né, de outras técnicas sendo utilizadas para construção do modelo. Mas já adianto, né, aqui, ó, esses autores dizem, né, e apesar de ser bastante antigo aqui essa referência, ainda é hoje, né, a regressão logística é uma das técnicas mais utilizadas para a construção dos modelos de credit scoring. Não é a primeira, não foi a primeira técnica a ser utilizada. A primeira técnica a ser utilizada foi a análise discriminante. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho, né, que a análise discriminante perde em relação à logística por causa dos seus pressupostos, né? A regressão logística é muito mais flexível no que diz respeito aos pressupostos, que a gente sabe que também é uma etapa importante, né, na construção do modelo, verificar, então, se os pressupostos foram satisfeitos, ok? Bom, entendendo um pouquinho da regressão logística, né? Homer e Lemechal dizem, então, que quando a gente tem uma variável dicotômica, de desfecho, uma variável resposta de dicotômica, a regressão logística se tornou lá um método padrão para analisar essas variáveis. A principal diferença da regressão logística com relação à regressão linear é a distribuição da variável resposta. Então, na regressão logística, a variável resposta tem distribuição binomial, enquanto lá na regressão, a nossa distribuição, né, da variável resposta é normal, tá? Aqui um desenho, né, para mostrar para vocês que nada mais é, né, a regressão logística que uma transformação usando a função logarítmica na regressão linear. Né? Porque se eu olhar aqui, né, o que acontece? Eu tenho uma variável que só some valores 0 e 1. Se eu fizer uma regressão, né, olhem só o que vai acontecer. Né? Eu tenho um problema muito grande aqui, primeiro, né, de ajuste, e outro, um problema maior ainda, é de predição. Né? Se eu usar a regressão linear, eu vou estimar valores menores do que 0 e vou estimar valores maiores do que 1. Então, no momento que eu aplicar a função logarítmica, a função logaritmo, né, eu garanto a função logística, né, que vai aplicar, então, o logaritmo lá na função na razão de chances, né, e aí a gente tem, então, essa função tirando a exponencial deste resultado aqui, né, do menos esse valor aqui, que é a nossa equação estimada pela regressão linear, eu consigo, então, limitar a minha resposta entre 0 e 1. Né? Então, como uma probabilidade da ocorrência do nosso desfecho 10,01, tá? Então, aqui, explicando melhor, né, o que eu estava dizendo ali, o uso da regressão poderia conduzir, então, a valores menores do que 0 e maiores do que 1, e por isso, né, a gente converte as nossas observações em razões de chance, né, o odds ratio, aplicando a transformação logarítmica, tá? Isso vai garantir, então, que a nossa resposta vai variar entre 0 e 1, tá? A nossa, então, variável predita, né, a resposta lá, vai ser uma probabilidade, um valor entre 0 e 1. Segundo Hare, né, e colaboradores, devido a essa natureza não linear, né, da transformação logística, é necessário, então, um procedimento de forma iterativa para a estimação dos coeficientes, que é chamado o método da máxima verossimilhança. Então, diferente da regressão, onde se usa a soma de quadrados dos erros, né, para ajustar o modelo, aqui o ajuste vai ser com base no valor da verossimilhança. Para testar a significância de cada um dos meus coeficientes chamados, a gente utiliza, né, lembram lá na regressão, era a estatística T de student. Aqui é a estatística de Wald, tá? Assim, então, como acontece o teste lá usando a T, aqui usa-se, então, a estatística de Wald para avaliar a significância de cada um dos coeficientes. E por fim, né, chamando a atenção da questão das suposições, a regressão logística, então, ela é bem mais flexível. Ela não tem suposições do tipo normalidade das variáveis e nem igualdade, né, homocidasticidade, igualdade das matrizes de covariância nos dois grupos, coisa que é, né, esses dois pressupostos necessários para o uso da
análise discriminante, aqui não é. Mas mesmo assim, ela tem um pressuposto que é bastante importante, que é a questão da autocorrelação entre as variáveis preditoras. Isso é um problema, né? Então, a regressão logística é sensível à colinearidade, tá? A utilização de variáveis muito correlacionadas entre si acaba ocasionando, né, estimativas inflacionadas para os coeficientes da regressão logística. Tá? Então, é importante a gente avaliar presença de variáveis multicolineares no modelo. Uma das formas de fazer, né, essa correção é justamente utilizando o método stepwise, tá? Bom, então vamos à construção do modelo. Então, eu já tinha dito para vocês lá que a gente utilizou o risco relativo para decidir, então, as variáveis que iam entrar, né, as melhores preditoras para entrar no modelo. Inicialmente, as variáveis com risco neutro aqui, ó, não entraram. Então, vejam, a DAMI 5 já de idade, né, já nem vai entrar como uma preditora do meu modelo, vai sair automaticamente, né? Vai sair automaticamente. Nem colocamos ela inicialmente, né? Outras variáveis acabaram tendo que ser agrupadas, né? Para garantir significância estatística. Então, e o que acontece, né? O modelo acontece meio que de forma tentativa e erro, né? Então, às vezes se eu colocar a minha idade deste jeito, a DAMI 2 e a DAMI 3, tá? Primeiro pela questão aqui da tá ali, monotonicidade, né? Lembra aquilo que eu tinha comentado, né? Que a variável de risco tem que ser crescente ou decrescente, senão essa variável causa, né, instabilidade no modelo. Então, a gente vai ver o quê? Que essas duas dummies aqui tiveram que ser agrupadas. Em outros casos, teve que acontecer o agrupamento para garantir a significância estatística da variável, né? Porque senão uma variável no meio do caminho ali, né, entre essa linearidade ali do risco relativo, né, aumentando ou diminuindo, acabava caindo, né? Acabava sendo uma das variáveis a serem excluídas ou não entrando, né, no modelo. E aí esse agrupamento de dummies foi necessário para garantir, então, esses ajustes, tá? Aqui, então, né, tá o meu modelo inicial lá, né, no SPSS, né, então vejam que eu usei o método stepwise, aqui usando a estatística de Wald, né, para decidir com base na significância de cada um dos coeficientes, para decidir se a variável entra ou sai. Aqui, né, os percentuais, né, com base na estatística de Wald lá, né, os valores de corte para nível de significância de entrada e de saída. A decisão do meu ponto de corte, tá? Depois, no nosso último slide, ele ia falar um pouquinho de ponto de corte. Na aula que vem também a gente vai falar mais um pouquinho de ponto de corte, né? Aqui a gente usa aquele valor padrão da regressão logística, que é o centro da variável predita, né? Uma probabilidade, então, entre 0 e 1, e eu vou usar, então, 0,5 como ponto de corte. E aqui, né, a minha constante de interação, né, padrão lá do uso da regressão logística. A minha variável resposta, que é o tipo de cliente, né, considerando 60 dias, acima de 60 dias, para considerar cliente mau, né, na minha base. Vocês vão receber essa base mais para frente também para fazer os trabalhos de vocês. E aqui a gente tem uma seleção de amostras, né? Então, lembra que a gente tinha lá a amostra de análise de teste, ou a amostra de treino e teste. E eu digo aqui que quando a minha variável de amostra for igual a 1, essa amostra vai ser utilizada para construir um modelo. Então, quando a variável amostra for igual ao outro valor, que é 0 no caso, que é a amostra de teste, ela não vai ser utilizada para a construção do modelo, mas ele já vai testar, usando esse ponto de corte, para avaliar lá o percentual de acertos do modelo, tá? Que tá aqui. Então, o nosso resultado, peguei um resuminho aqui para mostrar para vocês, né? Então, inicialmente, a nossa amostra de treino são 9.115 observações, lembra que é 80% da minha base. 2.279 é a nossa amostra de teste, que é 20% da nossa base. O meu cliente mau é o 0, o meu cliente bom é o 1. Então, na verdade, o meu modelo está sendo utilizado aqui para prever a probabilidade de ser bom cliente, já que é o meu desfecho igual a 1. Aqui a gente mostra, né, o aumento que eu tive na estatística do Q quadrado, né, à medida que eu fui do passo inicial até o passo final, né, incluindo as nossas variáveis no modelo. Então, incluímos 33 variáveis no modelo, né? Começamos com o passo 0 sendo nenhuma variável, né? Até o passo 34, em que incluímos a 33ª variável.
Aqui algumas medidas de qualidade do modelo, né? Esse R quadrado aqui é um R que pode ser comparado, é bem semelhante à ideia do R2, o R2 ajustado lá da regressão linear, né? Então vejam que a gente tem aqui 21,7% de explicação, né, comparando ao R2. E aqui, né, que é uma das formas de avaliar a qualidade do modelo, que a gente vai ver na aula que vem, é o percentual de acertos. Então vejam que na amostra de análise, amostra de treino, eu tive 73,3% de acerto, acertando bem mais nos bons do que nos maus, 90,8% dos bons foram bem classificados e 32,1% dos maus só foram bem classificados. Aqui o percentual de acerto, então, na amostra de teste, do total de 72,3%, 89,6% dos bons foram bem classificados e apenas 28,7% dos maus foram bem classificados. Aqui está o nosso modelo, então, no final das contas, né? Então, o que é importante a gente avaliar? Lembram, né? A gente pode avaliar aqui, né, o nosso odds ratio, né? A nossa razão de chances, que é aumentada ou diminuída, né, em função de cada uma das variáveis do modelo. Lembra que a gente analisou lá a variável idade na aula passada, né? E aqui os meus coeficientes. Eu gosto muito de olhar isso aqui, até porque isso aqui é fácil de explicar para quem não é da área, né, que quando o coeficiente é negativo, ele está relacionado com o mau cliente. Quando o coeficiente é positivo, ele está relacionado com o bom cliente. E isso tem relação lá com risco relativo, lembram, né? A ideia da monotonicidade, tá? E essa monotonicidade deve acontecer aqui nos coeficientes. Então, vejam, ó, eu começo com o menor valor e chego ao maior valor de coeficiente para todas as dummies da mesma variável. Se isso não acontecer, e por isso aqui que grudamos, né, a 2 e a 3, porque tinha acontecido aqui uma inversão, né, se eu deixasse a 2 e a 3 separadinhas, uma inversão aqui nessa linearidade, né, a monotonicidade crescente da variável idade com relação às suas dummies, a gente precisa fazer esses agrupamentos. Então vejam que aconteceu outros agrupamentos. Ó, tempo de serviço também precisou ser agrupada, CEP residencial, ó, também precisou ser agrupada, para garantir esse crescimento aqui, né, dos coeficientes, também relacionado lá ao risco relativo que a gente já tinha visto, né, e para garantir a significância estatística das variáveis que vão entrar no modelo, tá? Então, CEP comercial também teve junção aqui de dummies, profissão também teve e cidade de nascimento também teve, beleza? Ajustado o modelo, eu peço então para salvar na minha base de dados a minha variável predita, né? Que é a nossa probabilidade. Então, a probabilidade, o valor lá entre 0 e 1. Próxima etapa, eu vou criar uma variável aqui binarizada, né? Que é categorizada, lembram, né? Que a gente fez lá para variável idade também, né? Então, lá usei a funçãozinha que tem dentro do SPSS, que é para a gente categorizar a variável, então, da probabilidade de 5 em 5 pontos percentuais aqui, né? De 0,05 em 0,05. E eu fiz aqui uma tabelinha cruzada, então, desta variável, né? Que são as classes das probabilidades, com a nossa variável de desfecho, mal e bom. Porque isso aqui a gente vai também olhar na aula que vem, é útil para a gente obter, né, as nossas medidas de qualidade do modelo. Mas aqui só para a gente entender como é que estão se comportando os nossos scores de resposta, que é a nossa probabilidade predita, nos grupos de bons, de maus e de bons. Né? Só olhando aqui a gente já consegue ter uma ideia. Estão vendo? Os maus estão mais para o lado de cá e os bons mais para o lado de cá. Mas daí a gente fez um gráfico e botamos outras medidas nesse gráfico também. Então, essas duas, só voltando aqui um pouquinho, essas duas distribuições aqui, né? Aqui estão em quantidades, mas em termos percentuais, são essas duas curvinhas aqui, em vermelho e em azul, que é a distribuição dos maus e dos bons. Mas colocamos aqui outras medidas também. Primeiro, o sinistro total. O sinistro total, a gente lembra que a gente tem, né, em torno de 30% de maus
e 70% de bons. Então, eu inicio, se eu olhar, né? Vamos pensando em pontos de corte agora, que é o que a gente vai falar na sequência. Se eu começar não botando, né? Não cortando nada, aprovando todo mundo, eu vou ter na base 30% de maus. Então, a minha taxa de sinistro é 70%. Conforme eu for cortando, negando clientes, né? Ó, então, se eu botar um corte aqui, né? Ó, vejam, eu vou estar negando esses maus clientes aqui e estes bons aqui. A minha taxa de sinistro vai diminuindo, ó. Então, se eu botar meu ponto de corte aqui, né, a minha taxa de sinistro vai diminuindo e eu vou estar negando todos esses maus aqui e todos esses bons. Né? Então, lá, no ponto de corte de 0,5, que é o padrão para o uso da regressão logística, eu estaria negando esses bons aqui, né? Então, eu estou cometendo um erro, tá? De negar, então, esses bons clientes e estaria negando estes maus clientes, tomando, então, uma decisão acertada. De maneira igual, né? Estaria errando, aprovando estes maus clientes. Beleza? E aí é o que eu mostro aqui para vocês, justamente os nossos dois acertos, tá? Então, no verdinho, eu tenho a aprovação dos bons e no amarelinho eu tenho a reprovação dos maus, certo? Que é o que eu, né, gostaria de